Então, galera, quem está falando aqui é o professor Carlos Alípio e hoje eu estou disponibilizando para vocês uma aula de resolução de exercícios da parte de termodinâmica, que é uma aula equivalente ao pessoal do segundo ano. Então, vamos lá. Então, a primeira questão é a questão da PUC de São Paulo, que diz o seguinte: o gráfico pressão versus volume representa as transformações AB e BC experimentadas por um gás ideal. Então, abaixo aí nós temos um gráfico. O eixo vertical é da pressão em Newton por metro quadrado e o eixo horizontal é do volume em metro cúbico. E nós temos uma transformação termodinâmica que sai de A, vai até B e de B ela vai até C. E a questão pede o seguinte: qual o trabalho mecânico realizado pelo gás durante a expansão de A até C? Dê a resposta em joules. Então, antes de passar para a resolução, eu queria que você atentasse para alguns dados, algumas informações que a pergunta já está fornecendo. Então, veja, o trabalho é realizado pelo gás durante a expansão. Então, se o gás está se expandindo, ele realmente está realizando trabalho, ou seja, o volume está aumentando. Então, quando você calcular o trabalho necessariamente vai ter que dar positivo. Então, vamos para a resolução. Resolução aí, ó, coloquei o gráfico aí na telinha do lado superior direito, só para dar um norte para a gente dar uma situada. Então, vamos lá. Como podemos ver, temos uma transformação que ocorre de um estado A até C. Então, ele vai de A até C. Só que para que ele chegue de A até C, ele passa por B. Então, como é que a gente vai fazer? Nós sabemos também, nós vimos em sala de aula que o trabalho pode ser calculado da seguinte forma: o trabalho é igual a pressão vezes a variação de volume, ou o trabalho será igual à área. Isso no gráfico PV. Então, como é que nós vamos resolver? Então, a questão pede para você calcular o trabalho termodinâmico de A até C. Então, nós vamos fazer o seguinte: eu resolvi fazer o seguinte. Para calcular o trabalho de A até C, eu dividi esse trabalho em duas partes. Primeiro eu vou calcular o trabalho de A até B e depois de B até C. E ao final eu vou somar os trabalhos de AB e os trabalhos de BC. Então, veja. Analisando primeiro o processo termodinâmico AB, eu vou calcular essa área aqui abaixo de AB, que seria a área, essa figurinha, um trapézio, né? Então, se nós calcularmos a área desse trapézio aqui, ó, esse trapézio aqui, nós iremos determinar o trabalho de A até B. Esse lado aqui seria base maior, seria 30. Esse lado aqui é a base menor, que é 10. E esse lado aqui, de 0 até 1, é a altura, que vai dar 1. Então, vamos lá, o trabalho de A até B será a área do trapézio, base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Base maior 30, aqui ó, 30. Base menor 10, aqui, altura 1, dividido por 2. Então, 30 mais 10, 40, vezes 1, 40, dividido por 2. 40 dividido por 2, 20. Então, o trabalho de A até B, 20. Coloquei uma observaçãozinha aí embaixo, que diz o seguinte: portanto, o trabalho de A até B é 20 joules. Lembre-se que o trabalho é positivo. Veja que o trabalho de A até B ele deu positivo aqui nesse caso. Por quê? Porque o volume do gás está aumentando, ou seja, ele está realizando o trabalho. Quando o gás realiza o trabalho, variação de volume positiva, então trabalho positivo. Então vamos calcular agora o trabalho de B até C. O trabalho de B até C, nós vamos calcular também essa área aqui, ó, a área abaixo da função. Agora ficou mais fácil, porque essa área aqui abaixo da função BC é a área de um retângulo, ou seja, é base vezes a altura. A base aqui é 2, ó, 2, de 1 até 3, 2, e a altura de 0 a 30, 30. Então vai ser base 2 e a altura 30. 2 vezes 30, 60. Beleza, calculei o trabalho de A até B, que deu 20, o trabalho de B até C, que deu 60. Agora, para calcular o trabalho de A até C, basta fazer o quê? Somar esses dois trabalhos.
Então o trabalho de A até C é o trabalho de AB mais o trabalho de BC. O trabalho de AB 20, calculado aqui, ó, 20. O trabalho de BC 60. Então o trabalho de AC 20 mais 60, 80. Resolvida a primeira questão. A segunda questão diz o seguinte: um gás perfeito sofre uma transformação ABC indicada no diagrama pressão versus volume seguinte. Então, mais uma vez, nós temos um gráfico. O eixo vertical é da pressão, em Pascal, Newton por metro quadrado. O eixo horizontal do volume, em metro cúbico. Nós temos a transformação aqui, ó, AB e BC. Então, veja, a questão pede para você determinar o trabalho do sistema nas seguintes transformações. Na letra A, de A para B. Na letra B, de B para C. E na letra C, de A até B até C. Então vamos para a resolução. Bem, coloquei o gráfico aí, mais uma vez, e vamos resolver. Bem, a questão solicita inicialmente o trabalho de A até B. Então, para calcular esse trabalho de A até B, basta calcular essa área aqui abaixo de AB, que seria mais uma vez o trapézio, onde esse lado seria base maior, seria 400, e esse lado aqui seria base menor, que seria 200. E de 2 até 6 seria a altura. Então vamos lá para a resolução. Para determinar o trabalho de A até B, basta calcular a área abaixo da função, que é a área de um trapézio. Base maior 400, base menor 200, a altura 4, ó, de 2 até 6, 4, dividido por 2. 400 mais 200, 600, vezes 4 dividido por 2. 600 vezes 4, 2.400, dividido por 2, 1.200. Então, nós acabamos de calcular o trabalho AB, que é 1.200 joules. Agora vamos para o item B. Ele quer o trabalho de B até C. Mas observe bem. De B até C, essa aqui é uma transformação bem particular. Essa transformação de B até C ocorre com o mesmo volume. Então, veja, quando ele sai de B até C, a transformação, o volume permanece o mesmo, permanece no mesmo valor. Então, o volume de B até C permanece 6, ou seja, não ocorre variação de volume. Então, veja, trabalho é igual a pressão vezes a variação de volume. Se não ocorre variação de volume, variação de volume zero, lógico, consequentemente, trabalho igual a zero. Então, trabalho BC é igual a zero. E no item C, ele quer o trabalho de ABC. Como nós calculamos o trabalho de AB e de BC, o trabalho de A até C já está calculado. Só basta somar o trabalho de AB e o trabalho de BC. Bem, o trabalho de ABC vai ser igual ao trabalho de AB mais o trabalho de BC. O trabalho de AB 1.200, BC 0. Então, o trabalho de A até C, 1.200 joules. E a última questão, uma questão mais contextualizada, uma questão mais aprofundada, diz o seguinte: um sistema termodinâmico constituído de certa massa de gás perfeito recebeu calor de uma fonte térmica num total de 8.500 joules. Em consequência, o gás se expande, sofrendo a transformação AB representada no diagrama pressão versus volume a seguir. E ele dá o gráfico aí, ó, o eixo vertical da pressão, mais uma vez, o eixo horizontal volume e a transformação de A até B. E ele diz o seguinte: a respeito da transformação AB, responda. Letra A. Qual é o trabalho do sistema? É trabalho realizado ou recebido? Justifique. Item B. Qual é a variação de energia interna? A energia interna aumentou ou diminuiu? Justifique. Antes de nós passarmos para a resolução, eu queria que você voltasse um pouquinho lá em cima e verificasse algumas informações bastante importantes, que você já pode ir refletindo sobre elas. Então veja só. Ele diz que esse gás recebeu calor. E a quantidade que ele recebeu foi 8.500 joules. Então, o Q
vai ser 8.500 joules. Vai ser positivo porque o gás está recebendo calor. E ele diz mais: pelo fato de ter recebido esses 8.500 joules, o gás se expande. Então, se ele se expande, então ele está realizando trabalho. Então, trabalho positivo. Então, vamos para a resolução da questão. Então, olha só, coloquei o gráfico, coloquei as perguntas aí, e nós vamos para o item A. Ele quer o trabalho. Então, o trabalho de A até B, só basta mais uma vez calcular a área abaixo da função, que essa área, mais uma vez, é o trapézio, onde esse lado é a base maior, que é 800, esse lado é a base menor, que é 300, e a altura vai de 2 até 6, que é 4. Então, base maior 800, base menor 300, altura 4 dividido por 2. 800 mais 300, 1.000, vezes 4 dividido por 2. 1.100 vezes 4, 4.400 dividido por 2. Então, vamos chegar que o trabalho de A até B foi 2.200 joules. Então, o trabalho é realizado pelo gás, pois ele está se expandindo, ou seja, ΔV maior que zero. Então, veja, respondemos o item A. Qual é o trabalho do sistema? 2.200 joules. O trabalho é realizado ou recebido? O trabalho é realizado pelo gás, porque o volume está aumentando de 2 metros cúbicos para 6 metros cúbicos. Então, vamos lá. O item B. No item B, ele quer a variação de energia interna e quer saber se a energia interna aumentou ou diminuiu. Então, vamos começar assim a explicação. Pela primeira lei da termodinâmica, temos que o calor Q é igual ao trabalho T mais a variação de energia interna, ΔU. Então, a questão informa que o gás recebeu quanto? 8.500 joules. Portanto, Q vai ser igual a 8.500 joules. Positivo, pois o sistema está recebendo energia. Então, veja só, ele deu o valor do Q, a questão informou o valor do Q. E no item anterior, nós calculamos o trabalho de A até B. Então, aplicando a primeira lei da termodinâmica, nós vamos calcular a variação de energia interna ΔU, que é o que a questão pede, o item B pede. Então, Q igual a 8.400, trabalho nós calculamos no item anterior, 2.200, coloquei aqui, ó, mais ΔU. Como 2.200 está somando, nós vamos passar para o outro lado subtraindo. Então, ΔU vai ficar 8.500 menos 2.200, chegando numa variação de energia interna 6.300 joules. E a pergunta do item B continua dizendo assim: a energia interna aumentou ou diminuiu? A energia interna aumentou, pois a variação de U deu positiva. Isso quer dizer que a energia interna final é maior do que a energia interna inicial, ou seja, a temperatura final maior do que a energia interna inicial. Então, galera, valeu, um abraço e até breve.